falar sobre a derivada da função potência. A derivada da função potência, ela tem como explicação se o f de x, né, é o x elevado ao expoente n, com n pertencendo aos números reais, então f' de x, que vai ser a derivada, vai ser igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então, esse n, que é o expoente, ele vai se multiplicar aqui com o x. Para isso, eu acho muito importante a gente relembrar algumas propriedades da potência, como a gente pode ver aqui, ó, que é o produto de potência de mesma base, né, onde a gente conserva a base e a gente soma os expoentes, o quociente de potência de mesma base, onde quando a gente tem fração assim, divisões, né, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, e quando a gente tem raiz, que o número que está dentro da raiz, a gente coloca ele em cima, né, e o número que está fora da raiz, a gente coloca ele embaixo, fazendo uma fraçãozinha, elevando a base a essa fraçãozinha. Então, vamos deixar ele aqui, as propriedades aqui, e vamos fazer alguns exemplos. Aqui como exemplo, a gente tem um exemplozinho que é só aplicação da fórmula mesmo. Então, aqui, f de x é igual a x elevado a 7. Então, qual que vai ser o n? O n vai ser o 7. Então, esse n, ele vai vir aqui, ó, para baixo, ele vai multiplicar o x. Então, vai ser f' de x vai ser igual a 7, que é o n, vezes x, aí o n a gente conserva 7 menos 1. Então, f' de x vai ser igual a 7x elevado a 6. É só uma aplicação de fórmula mesmo. Então, aqui embaixo, a gente já tem um exemplo onde a gente vai ter que usar as nossas propriedades da potência. Quando a gente tem uma raiz quadrada, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Y é igual a x2. Aqui, então, a gente vai usar a propriedade da raiz, né? Onde a gente conserva a base. E aqui, ó, é o 1, né? E aqui é o 2, já que é uma raiz quadrada. Então, 1 sobre 2. Aí embaixo a gente faz a mesma coisa. Conserva a base, aí a gente coloca 1 sobre 3. Aqui o que a gente tem? A gente tem uma multiplicação. Então, aqui a gente quer descobrir o produto de potência de mesma base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os expoentes. Então, vai ser x, conservando a base, com a soma dos expoentes, que vai ser 2 mais 1 meio, vai dar 5 sobre 2. Repete. Aí aqui, a gente vai ter que aplicar as propriedades da potência de novo, porque aqui a gente tem uma fração, né? Uma divisão. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Já que a gente tem a mesma base, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. 5 sobre 2 menos 1 sobre 3. X elevado, tirando o MMC, né? 13 sobre 6. Então, aqui, a gente já reduziu o nosso y a uma potência só, né? Então, agora tem como a gente saber qual que é a derivada dessa equaçãozinha. Então, aqui agora a gente é só aplicar a fórmula mesmo. Então, f' de x vai ser igual. Qual que vai ser o n? N é 13 sobre 6. Repete o x, e aqui repete de novo. 13 sobre 6 menos 1. Então, aqui no final, a gente vai ter 13 sobre 6x
Tirando o MC disso, vai dar 7 sobre 6. Então, essa vai ser a derivada dessa equação aqui. Depois que a gente reduziu ela, a gente vai encontrar 13 sobre 6x elevado a 7 sobre 6. Faremos a definição para calcular derivadas e vamos iniciar pelo cálculo de uma função constante, de tal forma mostrar que a derivada de uma função constante é sempre igual a zero. Bom, então como queremos calcular a derivada de uma função constante, vamos definir uma função constante. Sendo assim, seja f de x igual a k, uma função constante, e eu quero mostrar que a derivada dessa função f de x é igual a zero, ou seja, f' de x é igual a zero para qualquer ponto que eu calcular a derivada de uma função constante, e isso tem que dar zero. E aqui a gente tem a derivada de f de x' igual a zero. Vamos fazer a demonstração? Demonstração. F' de x é igual a limite com x1 tendendo a x0 de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. A gente viu a definição de derivada, né? Então, a derivada da função f' de x em relação a x pode ser calculada por esse limite, que é limite de x1 tendendo a x0 raiz de f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, com x1 tendendo a x0. Então, eu tenho que calcular f de x1 e f de x0. Por isso, é preciso entender que, se eu coloco na definição f de x1 é igual a k, eu continuo tendo um valor k, porque a função não tem nenhum x para eu substituir o valor de x1. O análogo também vale para o x0, ou seja, f de x0 é igual a k. Portanto, tanto para f de x1 quanto f de x0 é igual a k, porque a função é constante. Sendo assim, a gente fica com o quê? A gente fica com o k menos o k, ou seja, f' de x é igual a limite, vou colocar f' de x é igual a limite de x1 tendendo a x0 com k menos o k e o x1 menos o x0. Aqui embaixo não muda, né? Eu continuo com x1 menos x0. K menos k é quanto? K menos k é zero. Então, a gente chega nesse zero aqui. Né? Então, f' de x é igual a limite com x1 tendendo a x0 e o zero sobre x1 menos x0 igual a zero. Como calcular esse limite? Esse limite é zero, porque o zero dividido por qualquer coisa, por qualquer valor é zero. Então, o resultado dessa conta só pode ser zero. Torna-se evidente, portanto, que demonstrou-se que a derivada de uma função constante é sempre zero. Fazendo uma ressalva, em alguns livros e em alguns materiais aparece essa mesma definição, que já foi dada, porém utilizando o h no lugar do x, né? Assim, f' de x é igual a limite com h tendendo a zero, o f de x0 mais h, o k aqui em cima, menos f de x0, k. Então, porém, né, ambos continuam dando zero, porque a função é constante. Não, minto, porém ambos vão dar constante, porque a função é constante, né? K menos K continua dando zero. Então, f' de x é igual a limite tendo a zero, que é igual a zero sobre h, no lugar do x, que é igual a zero, né? Então, tudo isso continua dando zero. Recapitulando a derivada da função constante. Se k é uma constante e f de x é igual a k para todo x real, então f' de x é igual a zero. Aqui a demonstração, f' de x é igual a limite com h, né, no lugar do x,
que é tanto faz, tendendo a zero, com f de x mais o h menos f de x sobre h igual ao limite do h tendendo a zero, k menos k sobre zero igual ao limite de zero com h tendendo a zero, e o resultado é zero. Agora vamos para alguns exemplos a fim de fixar tudo isso. Quando é f de x igual a 5? O f' de x é igual a zero. F de x é igual a menos f de x, o valor de f de x de menos raiz de 2 é igual a f' de x igual a zero. F de x de menos 5 sobre 3, o f' de x é igual a zero. E foi isso, fim. Muito obrigada.